As pessoas gritaram que o depósito de grãos estava cheio de madeira, enquanto o armazém à direita também estava pegando fogo, e outros notaram o fogo na parte de trás. Chandal raciocinou que eles aproveitaram a desvantagem da vila porque suas medidas de combate ao fogo ainda não eram perfeitas. Ele cortou as flechas que se aproximavam com sua técnica de fogos de artifício explosivos. Zenji se surpreendeu e perguntou o que Chandal estava fazendo, e ele respondeu que era para que pudessem ter uma visão mais ampla e as pessoas embaixo pudessem ver seu comando. Chandal pegou uma bandeira e disse a Zhu Shenji para usá-la e ajudá-lo a organizar os esforços de combate ao fogo. Ele lembrou-lhe que o cais não deveria ser destruído, pois demandou muito esforço e recursos. Zenji aceitou o comando. O esforço de combate ao fogo fez Zenji perguntar a Chandal o que ele pretendia fazer. Chandal afirmou que era responsável por manter as flechas afastadas dele, pois acreditava que sua segurança pessoal era importante, o que fez Zhu Shenji rir em concordância. Ele também mencionou que precisava fazer algo durante o caminho, o que levou Zenji a perguntar o que ele tinha que fazer. Chandal respondeu que chamaria o vento, e Hart continuou invocando a chuva acima. Hart previu o que estava acontecendo e levantou a mão, afirmando que o meteorologista da Vila dos Sapos havia lembrado a todos que o tempo havia mudado de ensolarado para chuva forte e que deveriam trazer guarda-chuvas. Alguém comentou que, nos tempos antigos, houve a Batalha do Lago Pong e agora havia a Batalha da Vila dos Sapos, o que ele não esperava. Ele esperava que a ilha fosse cercada por água, a terra estivesse molhada e o ataque de fogo fosse metade tão bem sucedido, com metade do esforço, e afirmou que a ilha acabará coberta de folhagem por muito tempo, com galhos mortos por toda a montanha. Continuou dizendo que isso também acontecia porque a Vila dos Sapos estava constantemente em construção, fazendo com que a madeira se acumulasse como uma montanha. O homem afirmou que o fogo realmente era uma ótima forma de quebrar a defesa da vila. Muan Zhang informou a Moen que o fogo havia crescido tanto que as pessoas estavam começando a entrar em pânico, e Moen disse a ele para se preparar para embarcar na ilha e desembarcar na praia. O conselheiro militar estava surpreso com o fato de Zhu Shenji ter captado até os menores detalhes, o que o fez elogiá-lo como brilhante. No entanto, ficou triste com Zenji e afirmou que ele cometeu um erro ao permitir que eles vissem a oportunidade. Ele riu de forma histérica enquanto o fogo engolia os cais da Vila dos Sapos. O conselheiro militar ficou confuso com o que estava vendo e se perguntou se era Chandal, enquanto a pessoa ao seu lado era Zenji. Ele estava confuso sobre o que eles estavam fazendo, presumindo que Zenji estava comandando-os para apagar o fogo enquanto agitava a bandeira preta. O conselheiro militar explicou que a bandeira de 5 cores era usada para dar ordens no exército, enquanto a bandeira preta indicava a presença de água à frente. Enquanto isso, Hart instruiu as nuvens a se reunirem, e inúmeros trovões ressoaram pelo céu. O trovão rugia enquanto as flechas do exército de Min continuavam a voar. O conselheiro militar ficou perplexo enquanto olhava para cima e, de repente, a chuva começou a cair. Quando Hart disse que a última coisa seria quando a chuva caísse, a chuva molhou o rosto do conselheiro militar, fazendo perceber que estava chovendo. Mushangun se perguntou se estava chovendo, e Momenji também se perguntou o que estava acontecendo. A chuva forte surpreendeu os soldados, enquanto os moradores estavam eufóricos e se disseram uns aos outros que estava chovendo. Outros assumiram que parecia uma tempestade. Um dos moradores riu, pois a chuva chegou na hora certa. Zenji disse a Shenao que a chuva estava muito fora do normal e se perguntou se ele tinha. Usou seu poder novamente e Chandal respondeu que tudo era graças ao seu segundo irmão, Munji. Por outro lado, Momenji estava furioso e exigiu saber o que diabos estava acontecendo, fazendo com que Mu Tianjang tivesse dificuldades para responder. Ele se perguntou se poderia iniciar um incêndio e quem teria dito para usar um ataque de fogo, e Mu Tianjang respondeu que se lembrava de Zenji ter dito que ele tinha a habilidade de invocar o vento e a chuva. Momenji se perguntou o que ele estava dizendo e se pensava que ele era estúpido. Muan Zhang argumentou que o que ele disse era verdade e que ele não o enganaria, e o conselheiro militar pediu a Ming para não culpá-lo pela batalha. Minji se dirigiu ao conselheiro militar pelo nome, mas não terminou o que estava dizendo, deprimido. O conselheiro militar parecia ser uma pessoa completamente diferente, seu espírito heróico havia desaparecido, seu cabelo murchara e ele parecia ter envelhecido vários anos.
Ele informou a mãe que o método de fogo estava correto. Ele afirmou que a chuva veio de uma maneira estranha, e Mumenji respondeu que a chuva não era apenas estranha, mas também tinha a aparência de um monstro despertando o caos. Segundo o conselheiro militar, quando a tribo Ring atacou a Vila dos Sapos, eles também encontraram uma chuva pesada tão estranha. Inicialmente, ele pensou que fosse apenas um rumor supersticioso e pensou em competir com o estrategista Zenji e o Strato, o que ele não esperava. A diferença entre eles e Zenji já era a diferença entre imortal e imortal. Ele acreditava que mortais não poderiam derrotar o céu e afirmou que Zenji havia desvendado o mistério da natureza. Zenji perguntou a Chandao se ele poderia parar seu poder mágico porque seus velhos ossos não suportavam a chuva pesada, e Chandao garantiu que o levaria para baixo. Chandao o envolveu em seus braços enquanto saltava da torre, fazendo Zenji gritar. Minji percebeu que eles haviam desaparecido e, então, de repente, a chuva começou a diminuir gradualmente. Hart riu e afirmou que fazia muito tempo que ela não estava ativa, então decidiu lhes dar algo grandioso. De repente, um vento forte soprou, e os soldados gritaram uns com os outros enquanto o vento soprava e se transformava em um vento contrário. Eles se avisaram que o vento e a chuva estavam ficando mais fortes, enquanto alguém lhes disse para controlar o barco e pegar o leme, e outros os avisaram para terem cuidado, pois a direção do vento havia mudado. Alguém ordenou que rapidamente abaixassem a vela, pois o vento e as ondas estavam fortes, lembrando-os de tomar cuidado com a correnteza. O barco começou a roncar quando perceberam que a frota estava muito densa e colidiriam se continuassem assim. As tropas de Ming enfrentaram uma derrota esmagadora antes mesmo de se depararem com o inimigo e, diante de todo esse poder, 15.000 soldados abandonaram suas armaduras, e finalmente, muitos deles caíram na água. Minji, Mu Tianzhen e o conselheiro militar lutaram para sobreviver. Minji olhou para cima, estupefato, com a presença de uma pessoa tão estranha na Vila dos Sapos, como Zenji, enquanto ele aceitava alimentar-se como vontade de Deus. Um enorme tornado se formou. Alguém os informou que o conselheiro militar havia caído na água, então um aviso do sistema apareceu, afirmando que, após a batalha, Wu Shenji se tornou famoso em todo o mundo e foi incluído no registro do livro das pessoas estranhas do mundo. A tempestade durou apenas algumas horas, mas parecia que um super tufão havia aterrissado por meses. O rio subiu 1 metro e uma notificação de missão apareceu, informando que a missão de defender a vila estava 310% concluída. Soldados balançavam de pedaços de madeira flutuando no mar, como se estivessem mortos. Alguém disse a Chandao que seu segundo irmão era realmente poderoso, afirmando que a tempestade destruiu muitos soldados e tenentes de Mumenji. Chandao instruiu Zenji a liderar seus irmãos para prender aqueles que chegaram à costa, e Zhu Shenji concordou. Ele elogiou Hart por jogar um grande jogo desta vez e aconselhou-a a não se exaurir como da última vez, pedindo que ela se acalmasse. Hart respondeu que não precisava mais jogar. Quando o segundo Sprite saiu, ela riu e disse a Chan que era a última vez que brincava com a água, então precisava se divertir. Chandao afirmou que Mumenji teve azar porque seu arroz estava buscando problemas. Ele se perguntou quem deu a ideia de usar o ataque de fogo e perguntou a Zhu Shenji se ele sabia de algo, mas Zenji tinha a mesma dúvida. Depois de um tempo, na arena de artes marciais da Vila dos Sapos, Chandao se dirigiu aos soldados capturados. Ele lhes disse que Minji havia cometido muitos males, e dessa vez, eram todos inocentes, afetados pela ira celestial dos imortais. Ele revisou todas as informações deles, garantindo que os enviaria embora depois de um tempo. No entanto, antes de irem, eles tinham que lhe dar algumas informações sobre Qinshu e a montanha. As informações foram coletadas de tal forma que parecia que todos eram soldados comuns, com exceção do principal conselheiro militar, o que fez Chandao se perguntar ao ver as informações do conselheiro militar Yandai, de 40 anos, que acompanhou Minji no ataque à Vila dos Sapos. Ele percebeu que havia pegado um grande peixe sem querer. Ele cumprimentou Yandai e disse que foi um prazer conhecê-lo. Yandai ficou surpreso e se perguntou como ele o reconheceu, percebendo que era Zenji quem o estava encarando. Zenji ficou perplexo, enquanto Yandai se sentiu aliviado por ter sido visto por ele, afirmando que perder para as mãos de Zenji não era tão ruim. Minji estava muito enfraquecido após a batalha,
O que levou Chandal a tomar a iniciativa de enviar alguém para negociar entre os dois lados, juntamente com o conselheiro militar Yandai. Um homem perguntou sobre o tratado de não agressão, bem como sobre uma rota comercial. O tenente Gel perguntou a Liu Bei quem ele achava que era e se ele ainda queria estar em pé de igualdade com o Menji. Liu Bei negou e afirmou que a questão não era se a Vila dos Sapos era digna, mas sim se o Menji estava qualificado para sentar em pé de igualdade com eles nas negociações. A negociação entre os dois lados continuou por vários dias, usando os prisioneiros da batalha como fichas de barganha. Finalmente, ambos os lados assinaram um tratado de não agressão e dividiram suas esferas de influência. A porte de Chandal incluiu 3 tenentes e uma rota comercial. De qualquer forma, Shen Dao e Menji mantiveram a paz aparente, embora temessem que ela não durasse muito. Desta vez, Chandal afirmou que, com a chegada de Swing, ele finalmente poderia se afastar das tarefas administrativas da vila e pensar no futuro, além de perceber que não tinha tido um dia tão tranquilo há algum tempo. Chandal também afirmou que havia 2 rainhas das flores que o acompanhavam, Liu Jian, que exalava o perfume, e Eida, que tocava levemente a música que ele a ensinara de sua vida anterior. Ele afirmou que as pessoas diziam que o perfume da manga vermelha era bom para a leitura, já que era uma observação sábia de alguém experiente. Ele escreveu as coisas que precisava fazer, incluindo pedir professores, realizar atividades de alfabetização, estabelecer regras e regulamentos completos e armazenar grãos para o inverno, já que seus irmãos precisavam trocar de roupa e treinar a infantaria e cavalaria. Ele também se perguntava sobre o problema do irmão solteiro e teve a ideia de comprar algumas escravas, mas negou, pois não era seu estilo. Chandal percebeu que precisava atualizar para uma vila de nível 3, mas percebeu que o plano para uma vila de nível 3 só poderia ser obtido após completar a missão. Ao olhar para suas missões incompletas, ele viu que a primeira era atualizar a Vila da Montanha para o nível 3, para a qual ele faltava o plano. A segunda era completar 10 roubos, para os quais já havia deixado Gefial e outros fazerem, especialmente roubando os 18 tenentes. A terceira era a missão exclusiva da Espada do Céu Vermelho, e a quarta era defender a vila 10 vezes, o que Chandal achou difícil, já que havia tantas coisas para fazer. Ele também afirmou que havia um mistério sobre o sistema, que parecia ser revelado apenas após o fortalecimento contínuo da vila. Ele se perguntou se o sistema queria que ele salvasse o mundo e trouxesse paz para ele e se ele quisesse que ele roubasse dinheiro, comida e mulheres, enquanto se concentrava em ser um rei das montanhas e conquistando aliados. Ele também se perguntou se o sistema queria que ele dominasse o mundo e o maldito imperador. Então, ele perguntou a Hart, mas ela não conseguiu responder a sua pergunta. Chandal ponderou sobre o que ele realmente queria e se era poder, já que odiava o círculo oficial, ou força, que Hart disse que poderia lhe dar. Ele também precisava de força, mas se a perseguisse demais, acreditava que se tornaria um monstro que só luta e mata. Considerou as mulheres, mas afirmou que desejo sem amor não era nada mais que um ato bestial ou um trono. Ele disse que, como o imperador Minji era tão fraco, não estava particularmente interessado no trono do império, mas seria interessante se ele pudesse mandar a princesa Menu para o trono. Enquanto cultivava, Chandal afirmou que nenhum daqueles era o que ele queria, e enquanto a tinta de seu pincel escorria, naquele momento, Chandal não tinha energia sobrando para isso e se perguntou se essa era a razão pela qual o sistema queria que ele atualizasse o nível da vila. Ele pensou que só quando as famílias e os irmãos de alguém vivessem uma boa vida poderiam mudar o mundo caótico, e escreveu que os pobres só podiam pensar em si mesmos e que o sucesso poderia fazer todos viverem uma vida melhor. Chandal decidiu continuar expandindo seu próprio poder primeiro. Jia Fial apareceu, informando a Chandal que trouxe os grãos para o inverno, e Chandal o elogiou pelo bom trabalho e perguntou quantos quilos ele comprou. Jia Fial informou que havia mais de 300.000 petabits no total e que, originalmente, os 18 tenentes controlavam os armazéns de arroz e não os vendiam. Ele acrescentou que foram até lá roubar os grãos e que, além de Yan Zholong, roubaram um total de 8 tenentes. Uma notificação de missão apareceu, informando que a missão de 10 roubos foi concluída com 10 de 10, e ele foi recompensado com um plano para uma vila de nível 3. Isso fez com que Chandal os parabenizasse pela eficiência. Jia Fial galopou em seu cavalo e andou pela cidade,
informando a todos que a Vila dos Sapos estava contratando trabalhadores e que aqueles que chegassem primeiro seriam atendidos primeiro. Ele continuou dizendo que os interessados poderiam se inscrever na barraca de chá fora da cidade e que as pessoas com panfletos teriam prioridade. As pessoas perguntaram sobre a Vila dos Sapos, que era um grupo de bandidos de montanha, há 2 a 3 meses. Um homem informou aos outros que era bom trabalhar lá, sem ser espancado ou xingado, enquanto outro acrescentou que a refeição diária era suficiente e que, ocasionalmente, havia comida para comer, e que as pessoas da Vila dos Sapos também pagavam salário, com um pagamento extra por trabalho e bom tratamento. Ele poderia ganhar algum dinheiro para ajudar com as despesas da família durante a baixa temporada. Eles começaram a fofocar uns com os outros, perguntando se havia realmente coisas tão boas e se perguntando por que alguém estava roubando seus panfletos que pegou, enquanto outros disseram para se apressarem, pois não sabiam quantas pessoas estavam contratando, acreditando que tudo iria acabar se fossem tarde. Outro pediu que esperassem, pois ele também estava indo. Enquanto isso, as pessoas chegaram uma por uma, e finalmente milhares de pessoas vieram se inscrever. O Ong Senu informou a um dos candidatos que eles não aceitavam preguiçosos espertos. Ele também disse que os estavam agrupando de acordo com a vila e a cidade, e que, se uma pessoa fosse preguiçosa, o salário de todo o grupo seria descontado. Então, alguém perguntou quem ousava pescar nas águas turbulentas e ficar ocioso no trabalho, lembrando-os de não esquecerem onde estavam. Uma notificação do sistema apareceu, informando que a vila de nível 3 estava em construção. Enquanto isso, no leito do lago da cidade de Ia, Suin designou os irmãos Liu para abrir outro restaurante na cidade de Ia para ganhar dinheiro e reunir recursos. Uma das 18 tenentes cumprimentou Chandao, e Chandao os convidou a se sentar, dizendo que não havia necessidade de serem cautelosos, pois já haviam trocado golpes, o que levou à amizade entre eles. Ele informou que negociou com Moi para dividir a esfera de influência e que os 3 foram designados para ele. Chandao perguntou aos 3 tenentes se eles sabiam disso, e eles concordaram. Um dos tenentes perguntou se agora que estavam seguindo, iriam se tornar inimigos de Minji. Chandao garantiu a eles que, ao segui-lo, não sofreriam, pois Muminji costumava estar no comando, mas agora que ele estava ali, aquele território era seu. Yanjango perguntou o que ele queria que fizessem por ele. Chandao informou-os de que pediu a Minji uma rota comercial, para que ele pudesse usá-la para fazer negócios com a tribo Ring. O outro tenente informou-lhe que a rota comercial na Cordilheira Qinuin era perigosa e tinha feras ferozes. Mais tarde, a outra rota foi aberta, então a rota foi abandonada. Yanjonglun acrescentou que havia outras pessoas que também tinham a ideia da rota comercial no início, e todas morreram na estrada no final. Enquanto isso, outros afirmaram que Minji não daria a rota tão facilmente. Chandao argumentou que, só porque era uma rota perigosa, não significava que não poderiam ir, caso contrário, ele não poderia criar o monopólio como imaginou. Primeiro, eles levariam as ervas, o sal e as folhas de chá para abrir um mercado. Ele os informou de que seria responsável pelo fornecimento de ervas e que eles seriam responsáveis pelos outros 2 itens. Um deles afirmou que sabia uma forma de negociar sal de maneira ilegal, enquanto o jovem João afirmou que conhecia alguns vendedores de chá e o último sabia como vender jade em troca. Chandao ficou muito feliz e disse a eles que retornassem para preparar os produtos, e que ele lideraria pessoalmente a equipe para a primeira remessa de mercadorias. Ele acreditava que, com base no que descobriu, Minji havia aberto uma rota comercial para o tráfico de seres humanos há 10 anos. Ele supôs que o órfão do mestre da Cobra Branca foi vendido para a tribo Ring por meio da rota comercial, acreditando que poderia encontrá-la seguindo a rota comercial. Chandao disse aos 3 tenentes para manterem um perfil baixo, entrarem na vila discretamente e não gritarem. Enquanto isso, na mansão de Muminji, perto da fronteira Qinuin, alguém se dirigiu a Muminji e perguntou se ele realmente concordou em assinar o acordo. Yande se perguntou se permitiriam que Chandao seguisse em frente e se um homem como ele estaria disposto a se sentar em pé de igualdade com eles. Mumenji respondeu que entendia o que Yandai disse e acreditava que era melhor ficar em silêncio do que agir, pois, após a derrota bizarra deles, a fronteira Qinuin estava gravemente ferida, o povo estava assustado e não tinha desejo de lutar.
Ele continuou dizendo que não tinham chance com Zhu Shenji no comando da Vila dos Sapos e que, se quisessem atacar, teriam que esperar pela sua ausência. Endi argumentou que o poder de combate de a Vila dos Sapos não era fraca e, mesmo que quisessem erradicá-los, ele temia que teriam que pagar um grande preço. Minji concluiu que precisavam pedir tropas emprestadas de fora. Yanai perguntou de quem ele queria pedir as tropas e se seria da tribo Ring. Minji lhe disse que queria pedir tropas a Jin Vendu, mas foi recusado, pois ele estava lutando pelo trono e não tinha tropas para emprestar. Minji aceitou que realmente não podia, então só poderia pedir algumas tropas emprestadas ao ministro Qi. Mumenji também expressou preocupação de que o ministro Qi fosse culpado, afirmando que em menos de um ano eles foram forçados a pedir tropas devido a Chandao e Zhu Shenji. Yandai tranquilizou, dizendo que não era culpa deles, mas que a Vila dos Sapos era má. Ele instruiu Yandai a entregar a carta secreta ao ministro Qi e a Jingu, além de informá-lo de que eles iriam providenciar alguém para cuidar da rota comercial que Chandao queria. Yandai concordou, e justo quando Chandao estava se preparando para abrir a rota comercial, Genji perguntou a alguém se ela queria saber o que aconteceu entre Chandao e Swing no passado. Ele garantiu que ela estava perguntando à pessoa certa, pois testemunhou como Chandao reconquistou o coração de Swing na época. Ele informou-a que viu Chandao se esgueirando para o quarto de Swing para deixar uma pequena nota, e ele deu uma olhada nela. A carta dizia que o conteúdo da carta era que Chandao só queria fazer 4 coisas com ela e ter 3 refeições por dia. Zenji pensou por muito tempo que não eram apenas 4 coisas simples e comer. Depois de um tempo, na vila descendente de Jade, Flei, cuja mãe relatou que ouviu de Zhu Shenji, Flei então assumiu Chandao como sendo daqueles. No dia seguinte, na Vila dos Sapos, alguém informou a senhora que a vila descendente de Jade havia enviado uma carta que deveria ser entregue a Chandao. Suin disse ao homem para entregá-la a ela, e o homem concordou. Suin abriu a carta e leu seu conteúdo. A carta dizia que, à medida que a noite se aprofundava, ela se deitou e ouviu os ventos batendo, a chuva e os cavalos blindados sobre os rios congelados, entrando em seus sonhos. Ela acordou e se apaixonou profundamente por ele, pois havia apenas 4 coisas que ela queria fazer com ele e 3 refeições por dia. No dia anterior, ela descobriu que gostava dele, hoje e amanhã ela o gostaria muito. As mãos de Swing tremeram, ela corou, perguntando-se por que Fanley estava tomando a iniciativa e se ela sabia o que era vergonha. Flei pensou que ela escrevia muitas cartas, mas todas afundaram no mar. Ela ouviu dizer que as mulheres perseguiam o fio de interlayer dos homens e se perguntou se Chandao iria ocupar sua própria vila e completamente a deixar de lado, afirmando que com sua natureza isso não seria impossível, o que a deixou deprimida, já que ela não era sua trabalhadora. Ela considerou aprender com aquelas jovens senhoras que bordavam um saco perfumado para seu amor, mas Faner entrou apressada, chamando-a de irmã. Faner lhe mostrou como ela descobriu a chave das informações da Vila dos Sapos. Ela informou que, de acordo com o que encontrou, Chandao tinha uma esposa oficial chamada Lian, além da esposa legal, Suin, e que, inicialmente, Liu Jian foi tratada da mesma forma que ela até chegar em Jinju. Ela continuou explicando para Fan Liu, o que fez Fan Liu corar e perguntar o que ela havia dito. Faner, radiante, comemorou por sua irmã, acreditando que o método funcionaria, já que Liu Jian havia tido sucesso. Ela disse a Fan Liu que ela era uma mulher excepcional, ao contrário daquelas que não tinham forças nem para matar uma galinha, comparado às jovens senhoras. Ela continuou dizendo que as meninas do campo poderiam amar e odiar de forma ousada, pois não havia nada para se envergonhar, porque estavam apenas se casando com a família. Ela a animou, afirmando que, se gostasse de um homem, deveria agarrá-lo e não haveria necessidade de ficar irritada. Ela saiu correndo, instruindo alguém a preparar um cavalo e um pote de bom vinho, enquanto o sol se levantava. Enquanto isso, na Vila dos Sapos, Chandao lia um livro quando alguém o convidou para beber. Chandao perguntou a Fanley o que a trouxe ali, dizendo que ele tinha planejado visitá-la, mas estava ocupado e ainda não havia encontrado um bom momento, embora ficasse feliz por ela ter vindo. Fanley respondeu que não estava ali para nenhum outro propósito além de tomar um drink com ele. Chandao sorriu constrangido, se perguntando se ela estava sendo estranha novamente e por que ela de repente vinha até ele para beber, enquanto informava a Fan Leu que não bebia muito e preferia não beber.
Flay, que resmungou e espetou sua faca na mesa, deixou-o escolher entre beber e duelá-la, o que fez Chandal lutar para responder, se bebia. Flay lhe disse que ela estava pensando há muito tempo e que o fato de ela gostar dele era um problema dela, embora soubesse que ele não gostava dela de volta, então não o forçaria. Ela espalhou uma substância no copo e perguntou a Chandal se estava bem se eles pudessem beber e dar tapas um no outro. Ela o incentivou a brindar enquanto os copos se chocavam. Chandal cantou que geometria era a vida, enquanto Fanleu gritou que copo com copo pede uma música. Ela lhe informou que seu falecido pai sempre esperou que ela encontrasse um genro para ajudá-la a desenvolver a vila descendente de Jade, e embora ele pudesse afirmar que a vila era seu dote, ela insinuou que ele ainda a deixava sozinha agora que a ocupava. Chandal disse a ela que ela sempre liderava a vila descendente de Jade, enquanto Flay o amaldiçoou e disse que ele roubou seu coração e queria fugir. Ela, no entanto, lhe disse que parassem de falar sobre isso e simplesmente bebesse. Quando Chandal desmaiou na mesa, Fanliu o convidou a beber mais. Fanleu sorriu, se perguntando como ele poderia estar assim depois de apenas alguns drinks, enquanto Chandal, bêbado, resmungava sobre o quanto estava quente. Flay perguntou se ele já tinha gostado dela, se perguntando se a droga estava fazendo efeito, e Chandal respondeu que sim. Ela se lançou sobre ele, rindo, dizendo que sabia disso. Ela beijou Chandal inúmeras vezes e tirou suas roupas. Então, uma pessoa entrou se dirigindo a Chandal e dizendo-lhe que o tinham feito Tong Sui. Tanto Fanleua quanto Chandal ficaram chocados enquanto faziam confusão ao redor deles. Suin estava irritada, e uma notificação do sistema afirmou que o afeto de Fanleua por Suin havia mudado de boas irmãs que precisavam ser examinadas para gatas traiçoeiras e odiadas. Chandal ficou perplexo e chamou Suin, enquanto a mandíbula de Fanliu se abriu. Suin deu um suspiro profundo e informou a Fanleua que Chandal estava bêbado e pediu desculpas se a tivesse ofendido com suas palavras e ações. Suin arrastou Chandal para fora, enquanto informava a Fanleua que já estava tarde e que ela deveria descansar. Flay, que não disse nada enquanto estava sozinha, amaldiçoou baixinho enquanto Suin ajudava Chandal, que estava bêbado. Flay percebeu que sua barba tinha sido cortada. Alguém resmungou dizendo que estava tão quente. Chandal perguntou a Suin se ela poderia abrir a janela, pois estava muito quente. Suin presumiu as coisas, pois Chandal não estava tão bêbado, apesar de não ser um grande bebedor. Ela presumiu que ele era um homem que queria trair. Suin pensou que Chandal tinha sorte com as mulheres. Depois de um tempo, enquanto os pássaros da manhã acordavam, alguém gemeu. Chandal se perguntou, ao acordar com dor nas costas e joelhos fracos, mas a memória da noite anterior estava em branco, enquanto Suin dormia ao lado dele. A senhora o elogiou depois de ouvir que as ervas, o sal e as folhas de chá foram entregues. Ela disse que era a primeira transação e que precisavam abrir o mercado primeiro, por isso, só trariam 20 pacotes de mercadorias. Suin informou-lhes que, além das mercadorias, havia equipamentos de camping e que, desta vez, seriam escoltados pela Tama Squad, que traria 50 homens com eles. Chandal informou a Suin que a rota comercial da montanha era perigosa, dizendo-lhe que ela não precisava segui-lo. Li Jia lhe disse que também queria ir. Suin argumentou que eles não sabiam como fazer negócios porque estavam muito ocupados lutando todos os dias. Ela explicou que era por isso que ela iria acompanhá-los em sua primeira viagem, para que não fossem enganados por outros até a falência. Liu Jia insistiu, dizendo a Suin que também queria seguir. Kino informou a Chandal que todas as coisas estavam prontas e que poderiam partir a qualquer momento, e Chandal agradeceu a ele pelo trabalho, enquanto Li Jian se esgueirava por trás deles, enfurecida. Suin gritou para Li Jian voltar, pois ela não tinha permissão para ir com eles, fazendo Li Jian gritar de frustração. Li Jian expressou seu desejo de seguir Chandal, mas Suin lhe disse para não ir, porque desta vez não estavam saindo para brincar e a aconselhou a não causar problemas. Chandal se despediu de Lu Jaan, que acenou para eles. Li Jian desejou-lhes uma boa viagem e disse a Chandal para voltar logo. Suin percebeu o gemido de Li Jian quando ela disse que eles só estariam fora por alguns dias. Ela perguntou a Chandal se ele estava relutante, e Chandal respondeu um pouco, mas Suin simplesmente afirmou que era hora de ir embora, pois eles tinham muitas dívidas de amor e a primeira parada seria na vila descendente de Jade.
Depois de um tempo, alguém disse que, ao subir pela cordilheira da vila descendente de Jade, poderiam pegar um atalho para alcançar a rota comercial, e que a vila também possuía um tipo de cavalo de patas curtas, que era considerado mais adequado para viajar pelas estradas montanhosas. A voz acrescentou que eles trocariam para esse tipo de cavalo e encontrariam um guia para orientá-los, para evitar que se perdessem, enquanto Zelingir percebeu o quão curto o cavalo era. Suin perguntou a Chandal por que ele trouxe os 3 oficiais militares, e ele respondeu que era para interagir com eles e construir confiança. Suin perguntou se podiam confiar neles, e Chandal informou que ele havia investigado antes, e que aqueles 3, na relação de Minji, eram os mais hostis. Yanjango tinha um rancor com Minji, e foi por isso que se submeteu imediatamente quando foi capturado, enquanto os outros 2 não tinham muita interação com Minji. Depois de serem libertados por ele, Chandal disse que eram todos bandidos de montanha à procura de dinheiro, e como ele os trouxe para ganhar dinheiro, acreditava que, mais cedo ou mais tarde, eles seriam seus homens. Suin perguntou se ele não iria encontrar Leu, pois percebeu que ela gostava muito dele. Os 2 se entregaram enquanto conversavam, onde Chandal expressou que não era que ele não quisesse encontrá-la, mas é que não conseguia vencê-la. Ele afirmou que Leu tinha um temperamento curto e era tola, e se ela perdesse a paciência, ela iria pegá-lo e batê-lo, pois ele ainda queria manter sua reputação. Não sabendo por quanto tempo ele deitou, Chandal começou a sentir sono enquanto se perguntava por que estavam tão lentos. Chandal afirmou que o mundo era muito quieto, sem telefone, internet, apenas tedioso e entediante, que alguém poderia passar uma tarde inteira olhando para uma nuvem e sonhando acordado. Ele continuou dizendo que também poderia passar alguns meses apenas esperando a carta de uma pessoa. Após algum tempo, Qin Men e os outros começaram a marchar. Ele chamou Chandal e informou-lhe que todas as coisas estavam prontas e que poderiam partir a qualquer momento. Chandal os elogiou e perguntou se haviam encontrado um guia para orientá-los. Qin Men informou que era um bom guia, antes de perguntar a Chandal se ele queria adivinhar quem era. Chandal se perguntou quem mais poderia ser até que alguém com um manto branco os mencionou. Leu cumprimentou Chandal, perguntando se ele estava surpreso ou chocado. Qin Men informou a Chandal que Leu cresceu por aquela área e estava familiarizada com os arredores. Ele perguntou se ele estava surpreso, e Chandal afirmou que estava, e sarcasticamente lhe disse que ele fez um bom trabalho. Flei, que havia notado Suin, se perguntou por que ela estava seguindo novamente, enquanto Swing se perguntava por que, no mundo, chamavam Leu, porque sabia que seria difícil passar um tempo com Chandal, fazendo Chandal tremer com o encontro das 2 mulheres. Chandal se perguntou se elas começariam a brigar e rasgá-lo ao meio. Alguém os instruiu que, depois de saírem da vila descendente de Jade, o grupo continuou seguindo em direção à cordilheira. Kiman perguntou aos tenentes se haviam notado, e continuou dizendo que Chandal estava normalmente quieto, apesar de esperarem que ele fosse muito falante. Ele também notou que Leu aparecia feliz e conversava de forma alegre, enquanto Chandal soltava uma risada desconfortável. O grupo continuou a marcha em direção à montanha, e alguém os alertou para tomarem cuidado com o precipício. A área gramada foi bloqueada por Kiman e os outros, e ele continuou abrindo caminho pela vegetação. Kiman se sentiu aliviado quando finalmente saiu, e então, havia uma ponte suspensa além do precipício à sua frente, assim como uma imensa montanha. Amon deu um passo à frente e afirmou que a rota comercial tinha uma ponte perigosamente inesperada. Chandal estava certo do motivo pelo qual ninguém estava usando a rota, pois ela imediatamente se tornava um modo infernal devido à ponte suspensa. Ele afirmou que a ponte não seria capaz de suportar o tráfego futuro de mercadorias e que, se quisessem apoiar um fluxo interminável de mercadorias, precisariam reconstruir uma nova ponte, enquanto afirmava que a prioridade deles no momento era atravessar a ponte, pois não tinham ferramentas para repará-la e teriam que esperar até a próxima vez. Ele instruiu Kiman se ele poderia verificar a condição da ponte, e Kiman concordou. Após algum tempo, um relatório chegou afirmando que a ponte suspensa tinha alguns sinais de erosão, mas a estrutura estava estável e deveria ser capaz de suportar a caravana. Chandal perguntou a Kiman por que não deram a volta no desfiladeiro, e Kiman respondeu que a rota era um atalho e, se tomassem um desvio, levariam mais alguns dias para viajar.
Alguém sugeriu que eles se dividissem em lotes e seguissem devagar, já que talvez conseguissem passar por ela. Um cavalo ficou em choque enquanto suas patas batiam no chão. Jango perguntou a Chandal o que fazer caso os cavalos se recusassem a atravessar a ponte. Leoa disse a Chandal que tinha um plano, afirmando que deveriam descarregar as mercadorias primeiro e carregá-las nas costas para passar, usar tecidos pretos para cobrir os olhos dos cavalos e ter alguém para guiá-los. Chandal concordou e disse a todos para seguir o plano dela e descarregar as mercadorias. Ele os instruiu a seguir em frente, com 5 pessoas por grupo para carregar as mercadorias e andar devagar, informou que os cavalos iriam por último e precisariam viajar com eles em pares. Alguém gritou para que se mantivessem retos, não olhassem para baixo e continuassem olhando para a cabeça da pessoa à frente, para não se sentirem assustados. Também os alertou a serem cautelosos e a segurarem a corrente, com 5 homens por grupo, levando meio-dia para atravessar a ponte. A maioria deles já havia atravessado a ponte suspensa, e um homem segurava firme na corrente da ponte. No entanto, em algumas partes, onde não puderam inspecionar, a corrente da ponte estava com rachaduras. Chandal disse a Suin para ter cuidado enquanto atravessavam a ponte. A ponte, as correntes se rompem e a ponte fica instável, fazendo todos gritarem ao perceberem que a situação não era boa. Chandal lhes disse para não entrarem em pânico e instruiu as pessoas à frente a não se preocuparem mais com as mercadorias e a jogá-las fora, pois deveriam atravessar a ponte rapidamente. Ele instruiu as pessoas atrás a recuarem e pararem de avançar, enquanto todos se seguravam firmemente. Chandal gritou para que se segurassem nas correntes e subissem rapidamente, apressando-os a se moverem em direção ao precipício. Ele gritou para andarem rápido. A ponte estalou, fazendo um barulho alto, e alguém lhes disse para terem cuidado, pois outra parte quebrou. Os 3 tenentes gritaram quando um deles caiu. Chandal chamou Kyo, ele e Julu, percebendo que estavam caindo. Os 2 homens gritaram. Os olhos de Chandal se estreitaram enquanto ele estendia os braços. Chandal pegou os 2 tenentes pelos braços e lhes disse para se segurarem firme, pois ele os puxaria para cima. Julu demonstrou sua gratidão a Chandal, e Chandal lhe disse para subir. Alguém gritou que a ponte estava quebrada enquanto ela se partia no outro extremo. Chandal e os outros se seguraram firme enquanto a ponte os balançava. Leoa e Suin caíram, o que fez Chandal gritar por ela. O rosto de Chandal escureceu, e Suin chamou por Chandal. Chandal estendeu a mão, gritando o nome de Suin, porém, Leoa também desceu enquanto ambos tentavam salvar Suin. Leoa estava se aproximando de Suin rapidamente, ela a agarrou nos braços enquanto pegava uma corda na cintura. Ela disse a Chandal para pegar a corda que ela jogou. Chandal pegou a corda enquanto desembainhava sua espada, cravando-a na rocha enquanto liberava sua habilidade de fênix sem cor, com um movimento duplo. A espada ainda deslizava pela rocha enquanto ele se segurava firme na corda. Um barulho rangente foi ouvido enquanto continuavam a descer rapidamente. Eles ficaram suspensos por um tempo abaixo do precipício. Os homens de Chandal gritaram para ele, preocupados, perguntando sobre seu bem-estar, garantindo que ele estava bem. Chandal, urgentemente, pediu para jogar uma corda. Chandal instruiu seus companheiros a puxar Leoa e Suin primeiro antes de seu resgate. Ele havia evitado por pouco uma queda perigosa. Suin abraçou Chandal, seu alívio palpável, enquanto expressava seu medo de nunca mais vê-lo. Chandal a confortou, acalmando suas preocupações, dizendo-lhe que estava bem. Enquanto isso, Leoa observava silenciosamente Chandal e Suin, e um toque de ressentimento apareceu em seus olhos. Depois que as lágrimas de Suin foram derramadas, ela voltou sua gratidão para Leoa, reconhecendo-a por salvar sua vida. Suin prometeu nunca esquecer a grande bondade de Liu, sentindo-se um pouco constrangida. Leoa tranquilizou Suin, enfatizando que elas eram família, e apontou que, se algo acontecesse com ela, Chandal ficaria triste. Chandal não pôde deixar de notar o tom competitivo estranho entre Leoa e Suin, embora parecesse um pouco menor do que antes. De repente, Jonglun chamou por Chandal, reconhecendo a sorte deles por escaparem sem vítimas, mas lamentando a perda de algumas mercadorias. Chandal respondeu, priorizando enfaticamente a segurança de seu povo. No entanto,
O problema deles era que Kima estava preso do outro lado do desfiladeiro, enquanto Kima e o resto dos homens ficaram em silêncio sobre a situação, questionando sobre a possibilidade de retratar seus passos. Chandal foi recebido com a explicação de Jean Gl, de que o desfiladeiro atravessa várias montanhas, tornando um desvio substancial e impraticável. O grupo estava preso nas profundezas da montanha, sem guia para orientá-los. Chandal propôs a solução de construir uma ponte na parte mais estreita do desfiladeiro, reconhecendo que poderiam construir uma ponte e reconhecendo que construir a ponte era a única opção. Leia questionou a certeza de Chandal, destacando a largura de 10 pés do desfiladeiro e a tarefa aparentemente impossível de construir uma ponte durante a noite. Chandal, calmamente, questionou por que isso seria considerado impossível. Ele invocou o ditado de que, para se tornar rico, é preciso construir uma estrada, enfatizando que era hora de mostrar a velocidade do chamado maníaco de infraestrutura da Vila dos Sapos, assumindo o comando. Chandal despachou pessoas de volta e, após 5 dias, uma majestosa equipe de engenharia composta por até 300 pessoas chegou. Esse grupo de elite incluía vários artesãos de primeira classe, juntamente com inúmeros outros. Um morador local instruiu urgentemente os outros a se apressarem e trazerem correntes de ferro, enquanto outra pessoa procurou Chandal, informando que trouxeram comida para todos com um propósito. A equipe reunida começou a comandar a destruição da ponte quebrada e a recuperação de materiais utilizáveis. Uma pessoa mencionou que Kima estava do outro lado, enfatizando a necessidade de ambos os lados cooperarem na construção de uma ponte de corda que pudesse acomodar as pessoas. Alguém os informou de que havia várias árvores de frutos brancos centenárias, cada uma com mais de 10 pés de altura. A Gerle, eles cortaram as árvores e as dividiram ao meio de forma colaborativa. Uma pessoa orientou os outros a pegar a polia, enquanto as seções massivas de madeira eram puxadas com esforço sincronizado. Comandos ecoaram de ambos os lados, instruindo-os a levantar a madeira. Durante a construção, Chandal incentivou uma maior atenção à segurança, enfatizando o uso de cordas de segurança para evitar quedas infelizes. Os sons dos trabalhadores ecoaram ao redor. Um indivíduo instruiu a corrente a ser enviada, enquanto outros se concentravam em estabilizar a base e martelar os rebites. Relatórios chegaram confirmando que a oficina de ferreiro produziu muitas correntes, garantindo que havia o suficiente para eles. Ao completar a ponte, um relatório chegou afirmando que o trabalho estava feito. No entanto, preocupações surgiram quando reconheceram que a ponte puramente de madeira tinha uma vida útil limitada. Para garantir o comércio contínuo, reconheceram a necessidade de reforçar a estrutura continuamente com correntes. Levou 7 dias para completar o projeto de reparo da ponte. Foi notificado sobre a ativação da habilidade de construção da vila, que reduzia o tempo de consumo de construção em 50%. Com a ponte pronta, Shendal ordenou o transporte de mercadorias e cavalos através dela, e seus homens confirmaram, observando a realização. Liu Yuju, Lu e os outros ficaram maravilhados com a vista, exibindo um sorriso satisfeito. Chandal declarou com orgulho que seu povo poderia construir uma grande vila em 2 meses, e a ponte era como um riacho de água abundante com o tempo. Kima chamou Chandal, e ao virar-se para enfrentá-lo, Chandal refletiu sobre o boato de que Kima havia dado uma ajuda desesperada durante a construção da ponte. De repente, Kima se ajoelhou e admitiu sua falha, pedindo punição, deixando Chandal surpreso e perguntando o que ele estava fazendo, culpando a si mesmo. Kima reconheceu abertamente que sua negligência e descuido poderiam ter resultado em morte, insistindo que merecia punição. Compaixonado, Chandal se aproximou de Kima e o incentivou a se levantar e conversar. No entanto, Kima permaneceu resoluto, afirmando que não ousaria se levantar a menos que enfrentasse a punição. Nesse momento, Suin chamou Chandal e lhe relataram uma descoberta desconcertante. Seu povo havia encontrado evidências de que a corrente da ponte anterior havia sido cortada artificialmente, exibindo a corrente comprometida. Suin detalhou como alguém usou uma serra para cortar uma parte crucial antes de enterrá-la no solo. Ela continuou, dizendo que a ponte mal estava sustentando seu peso e inicialmente corria o risco de desabar se fosse submetida a uso contínuo. Enfurecido, Kima expressou sua frustração, afirmando que o ato tinha como alvo eles, expressando suspeitas. Chandal comentou sobre os 100 segredos em um fio escasso,
destacando o descuido deles. Mencionou Momenji, afirmando que ele realmente sabia como jogar o jogo, com o senho franzido. Chandal contemplou o fato de que Minji quase matou muitos de seus homens, e o intenso ódio fez prometer anotar isso. Ele chamou Kiman, que respondeu rapidamente e imediatamente emitiu ordens para reunir 10 homens para estabelecer um posto de vigilância em um ponto crítico na estrada comercial, e 10 grupos de pessoas operariam em turnos rotacionais de 7 dias, garantindo que incidentes como aquele não se repetissem. Com as medidas de segurança em vigor, Chandal decidiu retomar a construção da estrada, enfatizando sua determinação de acertar as contas com o Minji, mais cedo ou mais tarde. Kiman afirmou suas ordens, e a equipe continuou a partir pelo desfiladeiro, tomando cuidado ao longo do caminho e não se permitindo ser descuidados. Encontrar tigres selvagens ocasionalmente poderia ser perigoso, logo depois eles se tornaram uma refeição extra para eles. Enquanto comiam, Leo comentou que comer ração todos os dias fazia os pássaros desaparecerem de sua boca. Kiman humorosamente adicionou sal ao estilo Tsalbi, e Suin sugeriu a Chandal comer mais carne de tigre para revigorar Young Chandal. No entanto, ele permaneceu em silêncio. Momentos depois, eles encontraram um urso cego selvagem, o que significava uma refeição maior. Enquanto cozinhavam, Leo expressou divertimento com a comida e a adição brincalhona de Kiman, como uma abelha de sal. Suin comentou sobre revigorar Young enquanto continuavam sua jornada. Eles encontraram um grupo de macacos jogando fezes neles. Leo ficou furiosa e os espantou com um arco e flecha. 5 dias depois, a equipe finalmente saiu das montanhas Kinuen, entrou na pradaria e encontrou um local vazio no campo enquanto a noite caía. Um deles destacou que a pradaria tinha dezenas de tribos, grandes e pequenas. A menor era estimada em algumas dezenas de pessoas e a maior poderia ter dezenas de milhares, como a tribo Hind do Oeste e a tribo Yin do Oeste. O mestre por trás dessas tribos seria supostamente Jin Vendo. Leo comentou que ouviu dizer que Jin Vendo e Mon estavam negociando muito minério de ferro e formando uma cavalaria pesada. Ela observou que, em alguns meses, Jin Vendo poderia ter tomado o trono. Chandal mencionou que o nome Jin Vendo soava familiar. Leo perguntou a Chandal se ele conhecia Jin Vendo Caio. Ele suspirou, dizendo que a luta pelo trono das tribos Hind estava ficando mais intensa. John Gl acrescentou que muitas tribos haviam se envolvido. Chandal respondeu que lutou com Jin Vendo há 2 anos e se perguntou por que ele ainda estava vivo. Enquanto olhava o mapa, Chandal enfatizou que, como a tribo Hind estava em guerra, perguntou se ainda poderiam fazer negócios. Eles confirmaram que existem regras para lutar por território e alguns lugares não seriam afetados pela guerra. John Mong mencionou que havia um mercado fixo de comércio na pradaria, onde as tribos negociavam regularmente seus suprimentos todo mês e todos tinham algo para comprar. Ele continuou dizendo que, se o mercado fosse virado de cabeça para baixo, seria hostil para todos. Suin comentou dizendo que a tribo Hind está mais acostumada a negociar por troca e ainda está no começo do comércio. Ela deu exemplos como sal, chá e ervas que poderiam ser usados como moeda. Ela continuou, dizendo que, afinal, o dia seguinte seria feira de comércio. Chandal reconheceu e concluiu que, no dia seguinte, ele, Leo e Suin levariam uma remessa de mercadorias primeiro para explorar a situação, e o resto ficaria para guardar as mercadorias. Leo, mudando de assunto, perguntou sobre o machado de Chandal. Chandal explicou que ele tinha sido usado na construção da ponte da última vez, então ele providenciou para que alguém o trouxesse. Leo recomendou que Chandal levasse o machado com ele no dia seguinte, sugerindo que poderia ser útil caso encontrasse alguém que tentasse roubá-lo. Chandal, surpreso com a sugestão, pediu esclarecimentos e perguntou por quê. Ela explicou que, no mundo dos mercadores, outros poderiam não saber como ele se parecia, mas sua arma e técnica certamente se espalhariam mais do que sua aparência. Leo enfatizou que Chandal usava a espada comum para matar, pegar, roubar, assassinar, fazer uan e realizar outras grandes coisas. A espada comum já representava sua identidade. Calmamente, Chandal respondeu que tudo vinha da fama adquirida ao matar na pilha de cadáveres. Leo enfatizou que, embora a tribo Hind adorasse os fortes, se seus punhos fossem grandes o suficiente e sua força forte o suficiente, não faltariam pessoas para adorá-lo como um rei naquele lugar.
No entanto, ela enfatizou que Chandal era uma exceção. Ele era tão famoso que muitos príncipes queriam sua cabeça a um alto preço. Uma vez que sua identidade fosse exposta, as consequências seriam problemáticas. Chandal reconheceu suas palavras, expressou seu entendimento e garantiu a ela que entraria na vila silenciosamente, sem fazer barulho. Estava tarde da noite, e o orvalho caía gradualmente, com todos se dispersando um por um até que apenas Chandal permanecesse do lado de fora. Dentro da tenda, Kyo perguntou a Janna se Chandal poderia torná-los ricos. Ele acrescentou que, mesmo com a estrada comercial aberta, ainda seriam vistos com desconfiança por Mumenji. Yu Lu apontou que estavam seguindo Chandal, e assim que Minji recuperasse suas forças, ele faria uso deles. Zhang Long respondeu que não achava que fosse grande coisa. Continuou, destacando que, quando chegou, Chandal só tinha 2.000 pessoas, e as 18 forças aliadas dos tenentes deles não podiam fazer nada contra ele. Agora, ele não só se mantinha firme, mas também podia fazer Mumenji baixar a cabeça. Ele enfatizou que se venderam para Minji por tanto tempo e agora que queriam matá-lo junto com Chandal, enquanto que o ouvia silenciosamente. Jango acrescentou que, ao contrário, Chandal os salvou, e desde que trabalhassem duro e permanecessem leais a ele, ele cuidaria de Minji e faria algo por eles. Kyo concordou. Mudando de assunto, Yu Lu perguntou se ouviram que alguém no sul havia levantado a bandeira contrária, significando que o caos estava chegando. Em resposta, Zhonglang garantiu que seguissem Chandal, e seus futuros estariam seguros. Após a conversa, Zhonglang saiu da tenda, se aproximou de Chan, que estava sentado perto da fogueira, e mencionou que havia contado tudo para eles, sorrindo maliciosamente. Chandal reconheceu isso. Jango comentou que acreditava que iriam embarcar no navio pirata deles. Chandal perguntou o que ele queria dizer com o navio pirata e o avisou para tomar cuidado com o que dizia. Jango confirmou repetidamente isso, e, com a chegada da manhã, Chandal refletiu que, além do comércio, seu maior objetivo na viagem era completar essa missão. Ele olhou para suas tarefas e pensou sobre os olhos de prata no bracelete. Os traços de Mario John em seu corpo fizeram-se perguntar se o físico dela seria diferente das pessoas normais. Ele destacou que tal característica óbvia deveria atrair a atenção das pessoas e que, se alguém quisesse encontrar alguém na vasta pradaria, o mercado seria o lugar com mais informações. Enquanto contemplava isso, Suin o chamou e informou que tudo estava pronto e eles poderiam partir, o que ele reconheceu. Leo lembrou de não esquecer de levar o machado enquanto eles se aventuravam no território da tribo Ring. Ela enfatizou que deveriam ser cautelosos. Mesmo assim, Chandal transmitiu a Kima o pedido para montar um acampamento na área designada e esperar, o que levou Kima a confirmar. Em algum lugar na pradaria, Liu apontou para a presença de uma floresta relativamente rara localizada entre várias tribos, que parecia ser o mercado da feira de comércio. Ela explicou que guerras frequentes ocorriam entre as pequenas tribos do clã Ring, cada família tinha um ódio por matar seus pais, tomar suas esposas e coisas do tipo. Ela observou que, se alguém fosse mais forte do que os outros, até roubar esposas faria com que elas se tornassem escravas voluntariamente. Leia, brincando, enfatizou que não poderiam se envolver em ações como roubar a esposa de alguém, olhando para Chandal e sorrindo timidamente. Chandal lembrou do incidente passado, quando roubou Suin, mas apenas acenou com a cabeça para Liu, afirmando que eram pessoas civilizadas. Enquanto seguiam para a floresta, Chandal chamou Suin e Leia para pedir ajuda, perguntando sobre uma garota de 14 anos com olhos prateados e um bracelete de prata. Curiosa, Suin perguntou quem era e como nunca tinha ouvido falar dela ou conhecido alguém assim. Chandal respondeu que foi encarregado por alguém e que a garota era órfã de um amigo falecido. Dentro da floresta, Leo se divertiu, pois havia muita gente ali no primeiro dia da feira de comércio. Chandal instruiu-os a olhar ao redor e encontrar um lugar para montar uma barraca. Enquanto caminhavam, Chandal observava os itens que as pessoas estavam vendendo, como peles de animais, jade, presas de guerra, cavalos de guerra e até meninas. Ele refletiu sobre o fato de que havia muitas coisas estranhas sendo vendidas. De repente, parou, pois avistou algo que o surpreendeu. Ele se perguntou se o item era um telescópio de estilo europeu. Logo depois,
ele comprou o telescópio com um saco de sal. Contemplou o telescópio, inventado pela primeira vez por um óptico em 1608. Já havia mais de uma década desde que se tornará popular e até se espalhara pela China. Ele também considerou o contexto geográfico, com os 3 estados do Império fazendo fronteira com o oceano a leste e a tribo Ring a noroeste, o que o levou a questionar o que havia mais a oeste. Enquanto refletia sobre a história, Chandal testou o telescópio, refletindo sobre o fato de que a história do mundo era diferente de sua vida anterior e que a estrutura de todo o mundo permanecia um mistério. Ele ponderou que o mundo era mais do que apenas o Império e que havia mais além do Império e da tribo Ring, fora do Império. Sentindo-se desanimado, ele se perguntou o que havia além dos anéis. Continuando, ele avistou Suin e Liu, que notaram sua fascinação pelo objeto. Suin perguntou o que era, e Leia, reconhecendo o item, perguntou se era o espelho de 1000 milhas do extremo oeste. Tanto Suin quanto Liu sorriram para ele. Suin questionou Chandal se ele conseguia ver claramente. Chandal respondeu com um sorriso, afirmando que podia ver claramente, pensando que eles pareciam estar se aproximando nos últimos dias. Suin aconselhou Chandal a parar de brincar e apressou-o a colocar suas mercadorias em exibição. Logo depois que as mercadorias foram arrumadas, uma pessoa vendendo nas proximidades os notou e chamou a atenção dos outros para Chandal: sal, folhas de chá e ervas. Outra pessoa mencionou que seus itens estavam em alta demanda. Um homem perguntou quem era Chandal, e outros especularam que ele poderia ser um imperial. Um homem reagiu dizendo que fazia muito tempo que não via um imperial no mercado. Outro homem apontou que eles eram apenas 4 e perguntou ao outro homem se ele queria brigar. Chandal segurou seu machado, enfatizando que, uma vez que as mercadorias estavam expostas, algumas pessoas se tornavam gananciosas, tornando fácil ser roubado sem a força para negociar. Ele balançou o machado na frente deles e se apresentou como Alopa, alegando que havia vindo na viagem apenas para fazer negócios com eles. O homem mencionou que o machado era pesado, mas Chandal facilmente o carregava nas costas. Outro homem comentou que ele poderia usar um machado tão pesado como uma arma e apontou que a mulher ao seu lado também poderia não ser uma pessoa boa. Eles tranquilizaram os outros para terem cuidado, já que não sabiam de onde os 3 vinham. Então, Chandal acrescentou que, se todos não quisessem que ele fizesse negócios, poderiam perguntar ao machado em sua mão se ele concordava. No meio das discussões, um homem educadamente iniciou uma conversa com Chandal, chamando-o de amigo. Ele perguntou se poderia trocar um cavalo por 3 sacos de sal. Chandal respondeu que não havia problema. Outras pessoas seguiram perguntando se poderiam trocar seus cães por sacos de sal também. Uma pessoa apresentou gemas, perguntando se poderia trocá-las por 5 sacos de folhas de chá. Outra pessoa se juntou oferecendo uma garota de 16 anos como possível escrava, descrevendo-a como delicada, com uma boa figura e aparência bonita. Ele perguntou se poderiam fazer a troca. Um homem respondeu com uma risada, sugerindo que o homem trouxesse sua esposa em vez disso, dizendo que as escravas femininas não eram muito convenientes. No meio da brincadeira, Chandal perguntou a todos sobre uma garota com olhos prateados, dizendo que, se a informação fosse verdadeira, ele estaria disposto a trocar 10 sacos de sal por ela. Finalmente, Chandal usou os 3 pacotes de mercadorias que tinha para conseguir muitas gemas, jade, 10 cavalos e algumas ervas da pradaria, mas não obteve nenhuma informação útil sobre a garota de olhos prateados. Ao voltar para a tenda, Leo expressou surpresa, pois não esperava obter tantas coisas em troca dos 3 pacotes de mercadorias. Suin respondeu dizendo que as tribos Ring eram de fato diretas, se gostassem de algo, eram generosas e nunca barganhavam. Chandal enfatizou que algodão e ferro também estavam em alta demanda e que poderiam trazer mais na próxima vez. Continuando, ele reiterou o plano para o dia seguinte, enfatizando que todos iriam juntos e trariam todas as mercadorias, demonstrando entusiasmo. Kiman previu que eles iriam ganhar muito dinheiro dessa vez. Não muito longe, escondidos da vista, 2 indivíduos observavam o grupo. Um deles exclamou que haviam descoberto o alto posto de Chandal e notaram a abundância de coisas que ele trouxe consigo. A outra pessoa sugeriu que seu amigo ficasse ali e os vigiaria, já que estava planejando relatar tudo ao chefe deles. A pessoa respondeu,
pedindo para que seu amigo se apressasse, pois não eram os únicos observando-os. À medida que a noite caía, no acampamento temporário da Vila dos Sapos, no silêncio da noite, Chandal estava dormindo e alguém entrou sorrateiramente em seu quarto. Ele percebeu a presença e se sentou rapidamente. Ao se dar conta, era Leo. Curioso, ele perguntou por que ela ainda não havia dormido. Leo, com um comportamento suave, explicou que não conseguia dormir, o que a levou a vir vê-lo. Ela compartilhou que estava dormindo com Suin nos últimos dias e conversando com ela sobre algumas coisas. Seu tom mudou ligeiramente enquanto ela continuava, revelando que Suin havia confidenciado a ela sobre sua preferência por garotas delicadas e femininas. Corando, Leo apresentou uma bolsa que ela mesma fez, dizendo que a fizera especialmente para ele. No entanto, a expressão impassível de Chandal permaneceu inalterada, e ele apenas chamou o nome dela. Se uma pessoa colocasse dentro da espada uma agulha para fazer trabalhos manuais, mesmo que ela espete sua mão, o produto final ainda pareceria muito mal feito, a costura seria desorganizada e os fios estariam bagunçados. Sentindo um pouco de embaraço, Leo perguntou ansiosamente se ele gostou, mas ele não podia jogar fora, afinal, isso era o coração de uma menina. Inicialmente, ele pensou que Leo só tivesse sentimentos especiais por ele depois de sofrerem juntos, mas agora sentia o forte afeto de seu coração. Se uma mulher tão bonita se apaixonasse e se entregasse, o céu não permitiria. Ele temia que isso prejudicasse sua vida destinada. Indiferente, Chandal respondeu que gostava e fez uma pergunta retórica, dizendo como ele não poderia gostar. Curioso, Chandal perguntou sobre o design da bolsa, questionando especificamente a representação de duas tartarugas. Ofendida, Leo o corrigiu, explicando que eram patos mandarins. De repente, Kim entrou abruptamente na tenda, trazendo mais notícias para Chandal. Ele relatou que os vigias noturnos haviam avistado um grupo de cavalaria se aproximando. Irritada, Leo ponderou o momento e questionou por que estavam fazendo isso nesse momento específico. Mantendo a calma, Chandal reconheceu o relatório, reconhecendo a situação desfavorável. Ele instruiu a todos a acordarem e se prepararem para enfrentar o inimigo que se aproximava. Eles montaram seus cavalos assim que acordaram. O inimigo os questionou sobre o acampamento do grupo de Chandal sem permissão, tentando induzir terror, implicando que estavam desinformados sobre as leis. O líder do lado oposto, Liu Hong, instruiu Chandal a deixar todas as suas coisas para trás e fingir que nada havia acontecido. No entanto, mantendo a compostura, Chandal respondeu que era a primeira vez, sendo natural para eles serem reprimidos pelos fuzileiros locais, e que eles ou pagariam ou lutariam. Enquanto Leo ao seu lado estava visivelmente irritada, ele sugeriu que eles pagassem ou lutassem para conduzir os negócios de forma segura. Chandal dispensou Liu Hong.